Fala pessoal, sou o Nicolas, especialista de produtos da Sungrow, trabalho na engenharia e hoje eu vou passar para vocês detalhes em relação ao nosso mais novo lançamento de inversor string, que seria o inversor SG75CX-LV, que faz parte de uma nova geração de produtos, tem diversas funcionalidades diferentes em relação ao que vocês já estão acostumados a ver nos equipamentos da Sungrow. Bom, então esse é um inversor de 75 kW, como a gente já consegue ver pelo nome, e ele foi feito para aplicar em redes 220 volts trifásicas. A gente sabe que o Brasil tem essa particularidade, que você tem regiões onde a tensão trifásica é 380, regiões onde a tensão trifásica é 220, como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, dentre outros estados, e esse inversor chega para permitir com que você se conecte direto na rede sem a necessidade do transformador. Então, a gente sabe que o transformador acaba sendo um custo adicional na instalação, ele tem alguns pontos negativos, até mesmo o espaço que ele ocupa, questão de ruído e outros impactos que o equipamento pode ter. Então, esse equipamento, o inversor de 75 para redes 220 volts, permite que você não precise mais do transformador e consiga se conectar diretamente na rede. Falando um pouco mais de detalhes técnicos aqui do produto, a gente vê que ele é um produto que tem uma tensão de circuito aberto máxima de 850 volts, tem 7 MPPTs, 3 entradas por MPPT, então um total de 21 entradas. E aqui, pessoal, os produtos 220 volts trifásicos, eles costumam ter uma tensão máxima inferior aos produtos 380, tá? Então, aqui a gente não tem mais 1.100 volts, como a gente está acostumado a ver nos inversores 380 volts da Sungrow. A gente tem 850 volts de tensão máxima de circuito aberto. Aqui, a gente vai trabalhar com um número menor de strings, número menor de módulos por string, e a gente vai trabalhar com mais strings. Então, como eu acabei de falar, o equipamento tem 21 entradas, né? Então, você consegue conectar até 21 strings no inversor. E pelo fato dessa tensão de circuito aberto ela ser 850 volts, você vai trabalhar ali em média 10 a 13 módulos, dependendo do módulo, tá? Então, precisa ver ali qual que é a tensão de circuito aberto do módulo, fazer a correção desses parâmetros de acordo com a variação de temperatura e basicamente ver ali qual que se encaixa melhor no inversor. E aproveitando, né, que a gente está falando de ajuste da tensão para dimensionamento, a gente tem a faixa de tensão de operação, que é a faixa que o inversor opera. Então, depois que ele começa a funcionar, né, que ele se conecta na rede e começa a injetar corrente, ele tem uma faixa de tensão de operação de 180 a 800 volts. E aqui vem um outro ponto importante, né, a faixa para tensão, para a potência nominal, que é de 300 a 700 volts. Então, aqui, pessoal, é a faixa onde o inversor consegue entregar a máxima potência dele, de 75 kW. Então, na hora que você estiver fazendo o dimensionamento, a sua tensão de VMP do módulo, né, a VMP total da string, o ideal é que ela fique entre essa faixa, porque essa é a faixa onde o inversor consegue entregar a sua maior potência. A gente tem uma corrente máxima de operação por MPPT de 48 amperes e uma de curto-circuito máxima de 66 amperes. Uma faixa de tensão CA de 160 a 300 volts, então é uma faixa bem ampla, né? Considerando que o inversor tem uma tensão nominal CA de 220. Tem um range de operação de temperatura de menos 30 até 60 graus e tem comunicação tanto Wi-Fi quanto internet, né? Então você consegue conectar com a internet do local da instalação tanto via cabo, né, quanto via Wi-Fi. Bom, falando em relação a overload, com esse equipamento você consegue chegar a um overload em algumas situações, até mais que 100% da potência nominal do equipamento, então você consegue aplicar aí até 150 kW-pico, mas mais uma vez, isso vai depender muito do módulo que você estiver utilizando e das características da sua região. Como eu falei anteriormente, a gente sempre precisa corrigir os parâmetros
de tensão e corrente do módulo de acordo com a variação de temperatura e radiação que a gente tem na região. Então, se eu tenho uma região muito fria, consequentemente, a minha tensão, a tensão do módulo vai ser maior. Então, eu vou muitas vezes ter que trabalhar com um número menor de módulos em série para não ultrapassar a tensão máxima do inversor. Tá? Então, o inversor suporta até um overload de 150 kW-pico, mas precisa fazer essa correção, né, dos parâmetros do módulo de acordo com a variação de temperatura e radiação. E também precisa ver aí qual que vai ser o overload mais vantajoso, né? Quanto mais placa a gente coloca, maior o custo do sistema, tem uma geração maior, mas a gente precisa analisar se essa geração que tem a mais, ela vai ser benéfica, né? Ela vai cobrir as perdas que você vai ter por clipping. Então, em relação ao overload suporte, um overload alto, é 150 kW-pico, em alguns casos até mais. Falando das funcionalidades do inversor, esse inversor ele tem o FCI, que é o circuito de detecção e interrupção de arco. Aqui ele foi aprimorado em relação ao que a gente já tem nos outros equipamentos, então ele é 3.0. E o principal foco dele foi trabalhar mais na análise de falhas. Né? A gente sabe que o circuito ele tem o objetivo de identificar o arco no circuito de corrente contínua. E o arco nada mais é que um ruído nesse sinal. E é um ruído que, quanto maior a distância de cabeamento entre o inversor e os módulos, mais difícil fica de você identificar esse ruído. E quanto maior a corrente máxima desse arranjo, também mais complexo fica de identificar esse ruído no sinal de corrente contínua, que é o arco. Então, aqui, a gente tem uma tecnologia muito avançada, até 450 metros. O que a gente vê atualmente no mercado é 200, 250 metros no máximo. Aqui a gente está falando de 450 metros. E uma corrente máxima que é compatível com a corrente máxima de operação do inversor também. E aqui, quando a gente fala de EFCI, a gente tem que sempre observar que é importante que o inversor tenha um trabalho de análise, comparação de dados, para evitar que ele fique detectando falsos arcos. Então, aqui foi muito aprimorado, utiliza a inteligência artificial e compara com uma base de dados bem completa para realmente só interromper quando for um arco real. Então, a gente está falando aqui de uma alta precisão de detecção e interrupção de arco. O inversor também conta com um sensoramento de temperatura de todas as entradas, tá? Então, a gente tem 43 sensores de temperatura, porque 21 strings, então, positivo e negativo para cada string vai dar 42, e mais um sensoriamento de temperatura nos terminais CA. Isso daqui é um ponto muito importante, porque se houver qualquer tipo de má conexão ali do conector CC durante a instalação, isso vai gerar uma sobretemperatura e o inversor vai detectar essa sobretemperatura e vai desarmar a entrada, evitando ali que aquela entrada se derreta ou tenha qualquer outro tipo de falha devido à sobretemperatura. Aqui a gente tem um vídeo que exemplifica como isso funciona. A gente tem uma sobretemperatura em uma das entradas, o inversor detecta e desliga essa entrada, indica um código de alerta para você ficar ciente que tem algum problema naquela conexão daquela determinada string. O equipamento também conta com uma desconexão inteligente a nível de string, que vai ter proteção contra a corrente reversa, polaridade invertida e curto-circuito no barramento interno do equipamento. Então, a gente tem aqui uma atuação bem similar a de um disjuntor inteligente. Então, tem o sensoramento de temperatura e de corrente nas entradas, ligados a um circuito interno do inversor que faz essa análise. Se detectar qualquer tipo de falha, como corrente reversa, ele vai desarmar, que é basicamente o exemplo que a gente traz aqui nesse vídeo. A gente tem uma corrente reversa circulando e o inversor tem uma desconexão de forma automática. Então,
o equipamento conta com chaves seccionadoras. Essas chaves seccionadoras são ligadas a determinadas MPPTs. Então, se você tiver uma corrente reversa circulando em uma determinada string, essa string está numa MPPT, e essa MPPT está ligada a uma chave seccionadora, o inversor vai detectar a corrente reversa e vai fazer a desconexão automática dessa chave seccionadora. A gente também tem uma estrutura de alívio de pressão renovada, né, patenteada, para evitar que qualquer curto, algo interno que tenha no inversor faça com que a tampa dele voe, né, ela seja jogada para longe. Então, as laterais do equipamento são reforçadas e a gente tem um alívio de pressão em todas as partes. Então, qualquer tipo de problema, a pressão que um curto-circuito, uma explosão, algo do tipo causa, ela vai ser aliviada e a estrutura do equipamento vai se manter intacta. Também conta com um dispositivo de proteção contra surto integrado. No lado de corrente contínua é tipo 1+2, no lado de corrente alternada tipo 2. E aqui um ponto importante, pessoal, a gente trabalha realmente com DPS. Então, a gente tem inclusive o certificado da norma europeia, da IEC, provando que são DPS que estão integrados no equipamento, não varistor. A atuação do varistor ela é diferente, você não pode considerar que um varistor é um DPS. Aqui no nosso caso, a gente realmente trabalha com DPS integrado. Também tem um sistema de resfriamento ativo e patenteado, que a gente chama de SG e Cooling, que promove um balanceamento térmico interno, né? Tem um trocador de calor, esse trocador de calor ele faz com que o ar circule internamente e esse trocador de calor é ligado junto ao dissipador, que vai ser ligado junto com o sistema de resfriamento forçado do inversor, que fica na parte de trás dele, né? A gente tem os coolers, que fazem a ventilação forçada desse dissipador que está ligado nesse trocador de calor. Então, a gente tem um design térmico bem inovador nesse produto. Também trabalha com microlâminas flexíveis, que fazem com que tenha um ruído inferior ao normal, né, durante a operação do equipamento. E as proteções que vocês já estão acostumados em todos os produtos da Sungrow. Então, proteção IP66 contra poeira e infiltração de água e o grau anticorrosão C5, que permite que o equipamento seja instalado em ambientes agressivos, né, ambientes industriais ou ambientes com alta salinidade, como regiões costeiras, onde você tem a maresia. Então, você pode instalar o equipamento que você não vai ter nenhum tipo de problema. As proteções são bem robustas, como vocês já estão acostumados nos outros equipamentos da Sungrow. Tem o algoritmo de MPPT global, a gente já vem falando bastante disso recentemente em nossas redes sociais, que garante com que você tenha uma minimização dos impactos por sombreamento parcial. Então, quando a gente tem um sombreamento parcial, o algoritmo de MPPT tradicional, ele enxerga o ponto de máxima potência, vamos dizer assim, para ficar mais simples, dos módulos que estão sombreados. Ele não considera o ponto de máxima potência dos módulos que não estão sombreados. Então, o algoritmo de MPPT global que a Sungrow emprega em todos os seus produtos, ele considera o máximo ponto de potência dos módulos que não estão sombreados, que seria o máximo ponto de potência global da curva. A parte de conexão, a gente também trouxe essa possibilidade onde você consegue tirar a tampa, né, para passar o cabo. Tem conexão tanto multipolar quanto unipolar. Então, você passa o cabo e faz a conexão e depois fixa os terminais. Então, isso daqui faz com que, pelo fato de ser um produto 75 kW em 220 volts, a gente tem uma corrente alta, próxima ali a 200 amperes. Então, basicamente, vai trabalhar com um cabo mais ou menos de 95 milímetros quadrados de alumínio e 150 milímetros quadrados de... Desculpa, 95 milímetros quadrados de cobre e 150 milímetros quadrados de alumínio. Então, são cabos que têm uma seção transversal maior. Então, você tem essa possibilidade de tirar para passar o cabo, acaba economizando bastante tempo ali na hora da instalação.
Além disso, tem uma detecção aprimorada de falhas de isolamento. A gente sabe que esse é um dos principais problemas e o problema mais complexo de se resolver em sistemas fotovoltaicos operantes. Então, geralmente, os equipamentos, eles basicamente indicam uma falha de isolamento geral, e esse produto, ele tem uma falha de isolamento aprimorada, que vai dar uma posição estimada de em que parte da string você tem essa falha de isolamento, se é no começo, no meio ou no final da string. Então, isso vai ajudar bastante, vai economizar bastante tempo do integrador na hora que ele estiver fazendo análise de falhas de isolamento, porque ele já vai ter uma posição ali estimada com alta precisão de certeza de em que local, em quais módulos que pode ter essa baixa isolação. O produto também conta com um sistema de resfriamento autolimpante. Isso permite com que o equipamento faça a limpeza automática dos seus dutos de ar, né, do sistema de resfriamento. E isso acaba trazendo mais economias em relação à operação e manutenção do produto também. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Durante o dia o equipamento funciona normal, fazendo resfriamento forçado, como a gente já viu, e ali no período finalzinho da tarde, noturno, ele faz esse processo de limpeza automática. Então, ele gira os coolers no sentido reverso e com uma potência um pouco maior para fazer a limpeza do sistema de resfriamento. Então, uma limpeza automática. O processo dura em média ali mais ou menos 7 minutos e o equipamento executa isso todos os dias, no finalzinho da tarde e no começo da noite. E basicamente é isso que a gente tem para falar do produto. O produto já está em fase final, né? Já está em trânsito. A primeira embarcação, o primeiro lote vai chegar na primeira semana de outubro e vocês podem consultar os nossos distribuidores oficiais. Vocês conseguem encontrá-los em nosso site e falar com eles que vocês têm interesse nesse produto, que eles vão passar para vocês uma data estimada de disponibilidade e também o preço do produto. Qualquer dúvida, entre em contato com os nossos canais de atendimento. A gente tem o suporte técnico por e-mail, WhatsApp e telefone, e pode falar também com o e-mail da Sungrow, latam.service@sungrowamericas.com. Obrigado.